A gente sempre faz... Ai, pera, vou botar para gravar. A prece inicial, ao invés de eleger alguém, eu vou eleger já para o final o nosso amigo Eduardo. E no início, ao invés de a gente fazer uma prece como de costume, eu selecionei um poema de Chico, que é uma prece. E aí eu sou suspeita para falar de artes, né? Eu sou formada em artes, então eu escolhi um poema pertinente ao tema, que eu achei bem bonito, e vai ser a nossa prece. Então vamos ler juntos. Já está aí na tela, né? Direitinho, não tá, Vilmar? Pelo amor de Deus, me ajude. Tá? Tá. Então vamos lá. Espera aí que eu vou suspender vocês, senão não enxergo. Kardec, foste aqui o grande iluminado, e do amor de Jesus, o excelso mensageiro, da verdade e da luz, o fúlgido luzeiro, da cruzada do bem, o mestre abnegado. Em grandiosa missão, tu deste ao caminheiro do terreno viver, do tristonho e desolado, um clarão todo em flor, a sorte ao cão dourado, norteando-lhe ao bem supremo e verdadeiro. A tua alma sublime, iluminada e pura, espargiu neste mundo os raios da ventura. E entre nós, afinal, os rudes fariseus, mestre amado da luz, tu foste, na existência, o luzente fanal do amor e da ciência, na marcha ascensional das almas para Deus. Bonitinho, né? Francisco Xavier. E aí ficamos com as duas últimas questões, capítulo 2, os elementos gerais do universo. Tá dando para ver? Tá direitinho? Tá. O espaço universal, 35. Espaço universal é infinito ou limitado? Infinito, a resposta dos espíritos. Supõe no ilimitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão. Bem o sei, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-los. E aí o Allan Kardec faz um apêndice, um complemento. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há. E assim, gradativamente até o infinito, portanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. Aí eu peguei o exemplo. Para buscar o infinito, vamos buscar questões do nosso planeta Terra. Dentro dele, sabemos que habitam os demais planetas, que giram em torno do nosso sistema solar. A Terra sabemos que é um pequeno planeta dentro do nosso sistema. Já o Sol, por sua vez, é uma estrela, uma das estrelas da Via Láctea, mas é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, não é a maior. Portanto, não está entre as maiores estrelas da galáxia. Digamos que nosso sistema ocupa, sim, um pequeno cantinho no subúrbio da nossa esfera universal. Estudos já nos mostram que somente a Via Láctea possui um conjunto em cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas já existentes. A Via Láctea é formada em espiral, e o seu diâmetro mede em torno de 100 mil anos-luz, ou seja, a luz viaja
na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ela demoraria, em tempo terrestre, 100 mil anos para atravessar de uma ponta a outra. E, por sua vez, também sabemos que a Via Láctea não está qualificada pela ciência como uma das maiores do universo. Bom, aí a gente já, pela ciência, cai por terra até o nosso pensamento de finito, né? Eu botei um exemplo bem científico para a gente olhar que, né? Caramba, a gente é só um pedacinho mesmo dentro do universo. Continuando. Portanto, o universo ainda é algo incomensurável para a compreensão humana. Agora, buscaremos referência em torno da atmosfera. Por exemplo, o ar. Sabemos que, se formos subindo de altitude, esse ar vai se tornando cada vez mais rarefeito, chegando até a locais onde a ciência já denota a ausência do mesmo. E nesses espaços, é o que os cientistas denominam de vácuo, né? De nada. Mas esse vácuo, será que de fato é nada? Será que não existe nada ali? Não. O éter cósmico interpenetra todos esses espaços existentes, levando a todos os cantos, e por ele é que se cumpre todas as leis onde se expressa a vontade de soberano. Essa é a frase de Miramês que eu peguei para falar sobre essa questão do universo. No livro A Enciclopédia do Corpo Sutil, capítulo 1, A Energia Universal de Cyndi Dale, ela nos propõe: fale algumas palavras, um exercício. Você sabia que, por meio do processo especial chamado simática, suas palavras possuem vibrações em tábuas de ressonância especial e podem assumir formas geométricas? Ou seja, até a nossa fala no espaço, ela ocupa um éter que se forma que faz uma forma geométrica que é inalcançável até então para trás, né? Como a gente sabe que o livro foi feito lá para trás. Simática é o estudo das ondas. Está associado aos padrões físicos produzidos pela interação de ondas sonoras em um meio. Um experimento simples, demonstrando a visualização da simática, pode ser feito espalhando areia sobre um disco de metal e fazendo-o vibrar. Por exemplo, passando um arco de violino na borda do disco, a areia se organizará em padrões de ondas estacionárias, como simples círculos concêntricos. Quanto mais alta a frequência e complexa forem produzidas, sendo certas formas similares a mandalas tradicionais, ou seja, quanto maior, por isso a gente fala tanto de frequência, né, de padrão vibracional, quanto mais a onda aqui na explicação da simática, ela for subindo, quanto mais complexa ela for, mais complexo é a forma geométrica, o desenho que se forma no espaço vazio. Também podem assumir formas de mosaicos, triângulos... Pode, Carla? Deixa eu te interromper só um pouquinho. A título de curiosidade, quem puder lembrar, busque na internet, porque tem imagens lindíssimas da simática. Tem vídeo. É mais ou menos aquilo que a Jaque trouxe com a água. Esses elementos sofrem a mesma transformação, a nossa voz, a modulação. As palavras têm essa capacidade de serem transformadas através da simática. As imagens são muito lindas. Aconselho a quem nunca visualizou. Eu botei 3 aí embaixo para a gente ver quando então acabar de ler. Tá bom. 3 coladinhas, mas é bom ver o vídeo, né? Que é mais legal. É muito lindo ver o efeito, a mudança de lugares, dos elementos, é muito bonito. Quanto mais... Posso?
Quanto mais alta a frequência, mais complexas as formas produzidas, sendo certas formas, já tinha lido, similares a mandalas tradicionais. Também podem assumir formas de mosaico, triângulos ou pentagramas. Este é apenas um dos movimentos de exemplos das provas dos processos envolvidos no estudo do sistema da energia humana permeável com a energia universal. Aí, aqui, 3 imagens, olha lá, ó, que bonitinha. Uma pinha, que eles chamam, ó, pinha. E aí, mostrando os hertz, ó. Quanto maior os hertz, mais complexo o movimento. Isso aí é Fibonacci pura, velho, ó. Ciência. Estão vendo? Posso descer? E as mandalas do seu veludo também. Aí do seu veludo, verdade. Vou descer. Portanto, esse vazio são espaços preenchidos por esse éter, onde há existências ainda inalcançáveis para nós. Com o tempo e o merecimento, e alguns saberes nos serão revelados através dos novos fatos e percepções da ciência. Mais alguma coisa para complementar dessa questão, Carla? Você quer falar alguma coisa para me ajudar? Apenas lembrando aqui da importância do uso que nós fazemos do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa energia, né? Então, tudo vibra, tudo é plasmado no universo, mesmo que a gente não perceba, não sinta e não enxergue. Então, é de muita importância aquilo que a gente fala, aquilo que a gente compartilha através das palavras com os que estão conosco. Porque o ditado popular é curto e certo nesse sentido, né? A pedra tirada, o tempo perdido e a palavra dita, não tem como voltar atrás. Então, a energia, muitas vezes, de uma frase, de uma palavra que sai da nossa boca, ela pode transformar para melhor ou para pior a situação de alguém. Então, vejamos a importância que Kardec nos traz de nós compreendermos isso através do Espiritismo, amparado na ciência, né? Isso aqui está comprovando para nós essa importância. Então, por isso que a gente diz que se nós estamos orando por alguém, ou vamos colocar aqui por uma causa, nós vamos orar hoje em torno da saúde mundial. Se nós nos juntarmos 2 pessoas focadas naquele propósito, com as mesmas intenções, sem sair, sem deixar a mente vagar ou buscar outras preocupações pessoais, essa energia vai vibrar numa certa altura, numa certa distância. Se nós unirmos 10 pessoas, essa vibração vai se expandir. Se unirmos 1000 pessoas, essa vibração será muito maior. Então, vejam aquilo que nós compartilhamos, boca a boca, às vezes, pode transformar a vida de alguém para melhor ou para pior. Então, pesar sempre o que se diz, o que se conta, o que se fala, o que se comenta sobre alguém ou sobre uma determinada causa, porque toda a nossa energia colocada ali, naquele som transformado em frase, ele vai ter uma resposta. Ele terá uma consequência. Nós podemos até achar que não tenho como mudar a saúde do mundo, eu não posso fazer nada por isso. O simples fato de eu dizer isso, eu já estou contribuindo para que aquela vibração negativa, aqueles espíritos que vibram para que o mundo adoeça, eu já estou contribuindo com eles. Enquanto eu poderia canalizar isso de uma outra forma.
Não, eu posso não ter o poder de resolver, mas eu tenho o poder de ajudar de forma positiva. Como? Através de uma prece, pensando no planeta de uma forma como se nós pudéssemos envolvê-lo em seu amor, abraçá-lo. Nós temos um Cristo maravilhoso que é coordenador do nosso planeta, que é o criador, que é o co-criador no caso, né? Deus cria e Jesus co-cria o nosso planeta Terra. Então, se eu me unir aos seus ensinamentos, às boas vibrações, a esperança, o otimismo, a compreensão da necessidade de regeneração, a compreensão da necessidade dessa fase de transição, sem revolta, sem me sentir vitimizada pela situação, eu já estou contribuindo para que esta energia seja transformada para o bem, para uma situação melhor, que ela vá somar aquilo que trará consequências melhores para nós e para aqueles que estão conosco. Então, esse exemplo aqui, ele se encaixa muito bem nessa situação, né? De forma material, inclusive, que a simática nos mostra o que acontece, né, com estes efeitos. E numa proporção muito maior, são os nossos sentimentos transformados em palavras, que ficam muitas vezes perdurando por séculos através dos processos reencarnatórios, até que a gente se ajuste novamente com aqueles que nós magoamos, ofendemos, e ao contrário também, né? Quando a gente também não tem a capacidade de perdoar algo que nos é dito, que nos traga mágoas, dores e ressentimentos. Então, vejam a importância de nós entendermos que, sendo energia, nós vibramos numa certa frequência. Então, nós temos que cuidar da frequência com a qual nós queremos vibrar, tá? Era só essa colocação. Eu queria fazer uma colocação também, mas antes eu queria pedir para a Rayane subir um pouquinho o material dela e ler o último parágrafo, reler o último parágrafo antes da simática. Tá, peraí. Por favor. Esse? Não, um pouquinho mais. O anterior. Um pouquinho. Isso aqui, ali, ó. Portanto, Fale universo... algumas... Não, ali. Um pouquinho mais para baixo agora. O último parágrafo antes. Isso, desce. Tá. Fale algumas palavras. Esse? Isso. Tá, vai lá. Fale algumas palavras, né? Você sabia que por meio de um processo especial chamado simática... Espera que eu vou minimizar vocês. Suas palavras possuem vibrações em tábuas de ressonância especial e podem assumir formas geométricas. Não, mas não é aqui. É onde fala sobre ressonância. Eu acho que é um pouquinho mais acima. Subir. Sobe um pouquinho, tá. Agora... mais para baixo, quando ele começa a falar. Mais para baixo. Então, vai para o desenho, deve ser depois do desenho. O éter cósmico. Associado aos padrões, deixa eu ver. Físicos de interação de ondas sonoras em um meio. A isolação simática pode ser espalhando areia sobre um disco de metal e fazendo vibrar. Por exemplo, passando um arco de violino na borda do disco, a areia se organizará em padrões de ondas estacionárias como simples círculos concêntricos. Não era aqui, era lá em cima, mas não tem problema. Então, eu subo mais. Onde falava sobre ressonância, não sei se a gente tem como buscar como... Ó, a primeira pergunta, aí a resposta de Kardec, aí eu vou falar da parte da Via Láctea, né? Tá. Uhum. E agora a referência da atmosfera. E aí o último comentário do Miramês. Será que é isso? Deixa eu ver. Agora aí vai entrar a simática. A atmosfera, o ar que estamos subindo a altitude.
Será que tu não falou em ressonância e eu escutei de novo? Não é ter. Bom, de repente eu falei em algum lugar. Um pouquinho mais para baixo, então. No livro da Enciclopédia Corpo Sutil, dele nos propõe. Um pouquinho mais para baixo, sabe? Vale algumas. Não. Mas eu acho que tu falou em algum momento sobre ressonância das palavras. Acho que foi eu que falei, não está escrito. Eu que estava comentando e tábua falei. de ressonância. A única coisa que fala sobre ressonância é no... Sobre ressonância das palavras, tá. Uhum. Então, tá. Não, é que assim, ó, hoje de manhã eu recebi uma orientação de um senhor que veio para passar uma orientação sobre ressonância das palavras. Eu acho que tem muito a ver com esse texto, então eu gostaria também de deixar aqui registrado. Vou ler o texto que a gente recebeu hoje de manhã. E diz assim: toda doença provém de uma ressonância anormal do corpo. Ressonar, do verbo intransitivo, significa respirar com ruído. Atentemo-nos apenas ao subjetivo, o que movimenta-se trazendo som. Portanto, conclui-se que todo movimento produzindo som, ainda que imperceptível ao ouvido humanoide, gera a orquestra perfeita, o que mantém tudo em sua devida afloração. Tal uma máquina que, ao emitir som distinto à sua fabricação, fora das engrenagens, ressoa absurdamente, assustadoramente, ao seu desgaste e possível obsoletismo. O som natural a cada estrutura gera dinâmica de purificação, reordenação e mantenimento. Atentemo-nos ao som que geramos, pois dele proverá a saúde ou a doença, a que se instala nos devidos degraus dessa estrutura. Ele se intitulou como Dr. Alan Mark e chegou esse texto hoje de manhã. Eu acho que tem muito a ver com o estudo da noite. Até me chamou a atenção quando a gente começou a estudar, a ler sobre cinemática. Eu não sabia onde enquadrá-lo, em que momento. Mas ele me falou muito, principalmente dessas práticas que nós fazemos, sobre que nós fazemos ressonar as nossas cordas vocais com os mantras devidos, em reverberação à magia que nós trazemos para dentro de nós. A magia da Mãe Terra, principalmente. A gente falou isso ontem. É que foi só eu e o Vilmar. Sim, E aí, agora, hoje de manhã chegou esse texto, e agora à noite o estudo é referência, falando novamente sobre esse tema. Então, eu acho que está tudo muito alinhado, e aí, muito bom, né? Saber que a gente está em conformidade, assim. Mas sigamos. Muito obrigada pelo espaço. Muito bom, vale a pena até colocar lá no grupo o texto. Sim. Vou para 36. 36. Ui. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Segundo a doutrina espírita, não há nada no mundo, nada em que não tenha sido criado por Deus, pois tudo no universo terá sua função. Mesmo os espaços vazios estão repletos de fluidos, de elementos que não são percebidos pelos nossos sentidos, mas que ali estão em pleno existir. Podemos utilizar como exemplo a localização de nosso lar, descrito por André Luiz, que é a localização de um espaço onde os nossos sentidos e a ciência ainda não podem alcançar, não somente ela por ser bastante conhecida, mas pela presença da existência de milhares de colônias no mundo espiritual. Como o Mestre Jesus já nos dizia, há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Isso a gente está se referindo só ao planeta Terra, que dirá, como eu disse acima, que dirá o universo. Né? Na obra do livro de Francisco Xavier, A Caminho da Luz,
podemos observar a descrição que recebemos das notícias de outros planetas de outros orbes, onde lá nos fala sobre a vida na estrela Capela e na constelação do Cocheiro. Notem que o interessante, pois o livro foi publicado pela primeira vez em 1939. Isto é, muito importante para nos situarmos no momento histórico em que os acontecimentos se dão, ou seja, lá para trás já nos era colocado que já existia. Então, hoje, imagina a evolução que já está, né? Em 2021, aquilo ao que aos nossos olhos ainda não alcança. O livro trata da jornada que todos fazemos a caminho da luz. Traz informações desde o início da formação do planeta Terra, passando pelas civilizações que o mundo já abrigou, culminando nas promessas de um mundo melhor. O livro começa falando sobre a comunidade de espíritos puros, da qual aquele que viríamos a conhecer por Jesus faz parte. Isso nos lembra que o universo é muito mais antigo do que a nossa Terra, né? O nosso planeta, o universo, ele já está aí há muito tempo. Já no livro Renúncia, ele nos traz notícia da vida em Sírios. Renúncia é um livro psicografado através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, onde conhecemos o exemplo de amor e renúncia de Alcione. É assim que fala, Carla? Alcione? Habitante do sistema Sírios, que decide voltar a reencarnar na Terra para auxiliar Pólux, o grande amor de sua alma. Entre várias outras concepções, estes são fatores que nos levam a crer que nada em absoluto no universo é vazio, está vazio ou é sem utilidade. O que a ciência chama de vácuo, em geral, são localidades onde não se possui o ar, mas para nós espíritas, tudo está contido com o fluido do éter cósmico. Logo, não há lugar que não seja de extrema importância para a funcionalidade geral. Miramês também nos diz: o que parece vazio aos homens da ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, ocupados de registrar até os pensamentos, isso aí que a Carla estava falando agora, que aí eu achei interessante a gente colocar de novo, com nitidez absoluta, e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter. Veja que coisa interessante, né? Se os espíritos têm esse nível de consciência em projetar o registro absoluto, como está aqui, de voz, né? de pensamento, eu fiquei assim pensando, né, sobre isso. Quer falar alguma coisa, Carla? Não, tá. Essa frase do Miramês aqui tá muito boa, né? Essa frase aqui dá um seminário. Dá uma aula, isso, é. Isso aqui dá um seminário, né? Porque ele coloca o fato de ordem puramente científica, né? Nos fazendo refletir sobre o que Kardec está nos trazendo sobre o universo e sobre aquilo que nós muitas vezes ignoramos, que achamos que não tem tanta importância assim, que são os nossos pensamentos e principalmente quando transformados em palavras, né? Então, o nosso cuidado tem que ser redobrado, por isso que se diz que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, hoje a gente tem consciência, sabe disso. Se fazemos mau uso das palavras, devemos lembrar que elas ficam por aí, né? Que hora ou outra nós vamos encarar
as nossas próprias falas. Nós vamos dar de frente com as consequências daquilo que nós plantamos. Vamos colher, não tenhamos dúvida disso, né? Seja por atos, palavras, omissões, nós vamos acabar encontrando. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Tudo se remete aos ensinamentos evangélicos, né? Então, a gente pensa e, poxa, dá tempo de eu mudar isso? Dá tempo de eu mudar. Começa em mim essa mudança, né? Então, é muito forte essa frase aqui, e principalmente o finzinho dela ali, né? O mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter. Então, não é por nada que as leis morais, elas estão na nossa consciência. Então, essa força, esse poder do Espírito, ela é totalmente condicionada a essas leis e, obviamente, ao nosso livre-arbítrio, né? Pode continuar. Tá. No livro Umbanda Deus Conosco, aí eu peguei uma referência nossa. No capítulo 5, Deus e a Gênese, ele nos diz: a cada passo que nos liberamos do que achávamos que era o mundo para repousarmos em uma realidade mais ampla, naturalmente benéfica e sábia, as bênçãos de Deus e dos pais e mães orixás nos preenchem em graça. Ou seja, é o dom de começar a enxergar o que antes não nos era visto. E aí um outro pedacinho que ele cita uma parte da Bíblia e põe: viemos simples, você já falou essa frase aqui várias vezes, ignorantes. Ignorante é aquele que despreza a realidade que está à frente, e não aquele que é burro. Está lá no livro. Aí, para finalizar, coloquei uma frase de uma palestra que eu estava vendo, e o rapaz falou isso, eu achei tão bonito, e eu copiei. Só há um local onde podemos ainda denotar a presença do vácuo, no coração dos homens, ainda onde falta amor, harmonia, caridade, justiça e o perdão. Contudo, mesmo ali, na ausência plena do homem, ainda está a bondade de Deus. Que assim possamos nos preencher e nos materializar com a frase do irmão Paulo em nós: não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E é isso. É muito bom, né? Essa frase do Paulo é muito interessante, né? Pela transformação, pela sua reforma íntima. Para mim, são os dois personagens bíblicos que nos trazem de forma muito forte e imediata, né? A sua reforma íntima, que é Madalena e o Saulo, que se transforma em Paulo, né? Então, é algo que, para ele, quando traz essa frase, ele diz, né, que quer viver de um jeito ao ponto de que ele não saiba mais identificar se é ele que vive ou se é o Cristo que vive nele. Então, quando a gente entender isso, todas essas mazelas aí do mundo que nós estamos vendo, isso vai deixar de existir, né? Porque o vácuo existe exatamente no nosso coração. E esse vácuo é o vácuo de amor mesmo, é um vazio existencial que muitas vezes a gente busca incessantemente por uma felicidade que não está fora. É aquela criança que quer porque quer um determinado brinquedo, quando a gente dá 10 minutos depois, ela já largou de lado, já perdeu o interesse. E assim somos nós nas nossas conquistas, nessa ansiedade, nessa busca material.
e é algo que está em nós, é interno, é interior, é uma felicidade, uma alegria que a gente só encontra quando a gente faz uma determinada ação de bem e a gente pensa assim, nossa, eu fiquei tão feliz com isso que eu não sei explicar, porque não tem explicação. Porque é um sentimento, não é um local, não é algo material, não é algo que tu vá buscar, né? É um sentimento, é uma sensação de paz, de dever cumprido, de ter realizado algo de bom, que só quem faz e sente consegue entender. Quem não realiza, quem não trabalha em absolutamente nada com o intuito de agregar, de acrescentar algo para si, para a humanidade, para todos aqueles que estão nesse processo, nesse momento aqui, está sempre com essa sensação de vácuo, de vazio. E aí nós vamos encontrar hoje, com toda a tecnologia, nós tendo cada vez menos tempo para os valores que interessam, os valores humanos, os valores familiares, os valores religiosos. Nós nunca temos tempo para esses valores. Estamos sempre cansados, estamos sempre exaustos, e aí chegam as doenças, como ele falou ali acima, né? Porque nós estamos vibrando numa outra situação, nós estamos encarando doenças tipo transtornos de todos os níveis, de ansiedade, de depressão, de pânico, por uma busca incansável de algo que poderia dar um preenchimento maior a esse vácuo, a esse vazio que habita em nós, que é o amor, né? A caridade. Não somente a caridade material ou a caridade através da solidariedade, mas a caridade no sentido de fraternidade, de nós nos respeitarmos em família, entre amigos, no nosso ambiente de trabalho, na religião que nós escolhemos para estimular a nossa fé. Há tantas desavenças nos movimentos diversos da fé, que eu me lembro quando Madre Teresa dizia que o mundo não precisa mais de religiões, ele precisa mais de religiosidade. Então, quando Emmanuel traz, através de Chico Xavier, o capítulo "O mundo está precisando ser recristianizado, né? Precisamos cristianizar a humanidade", é isso que está faltando realmente. Então, nós vamos vendo aí continentes como a Europa, que persiste em quê? Qual é o grande vício, qual é o grande fator imoral da Europa? Não é a guerra, são as guerras, né? Eles têm por históricos as guerras. E anda, vira e mexe, eles estão sempre provocando. Quando um está quieto, o outro vai lá dar uma provocada. Então, se nós observarmos a questão da religiosidade, do cristianismo, nestas regiões, ali já não existe mais isso. Existe uma ambição, uma doença pelo poder. Por isso, Jesus transporta a árvore do seu evangelho para a terra do cruzeiro. Então, ele traz com este intuito, né? Com essa intenção de que aqui a gente dê conta disso. Então, amando do meu Pai, ele diz, amando, é vontade do meu Pai que a árvore do meu evangelho seja transportada para a terra do cruzeiro. Esta frase está mais ou menos assim no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, aqui foram citadas algumas obras, o A Caminho da Luz. É um livro para ser estudado, porque ele vai nos falar exatamente da nossa formação aqui, destes povos que aqui chegaram para o mundo de expiações e provas, porque foram
transportados para cá, exilados, né? O termo é esse, foram exilados para cá, para este mundo de expiações e provas, porque eles falharam na sua condição moral. E hoje nós estamos caminhando por estas pegadas do cristianismo, que foi feito mal lá atrás, e nós espíritas estamos pisando nas mesmas pegadas. Não estamos cuidando dessa nossa vibração, estamos nos deixando moldar pela vaidade, pelo orgulho daqueles que usaram de má fé o Evangelho de Jesus. Então, se apoderaram das pessoas pelo seu medo, por impondo um Deus punitivo, foram tirando dos evangelhos aquilo que não era conveniente, né? E foram criando poder, usando as leis divinas para dar poder aos homens, para matar em nome de Deus. Então, tudo isso perpetua ainda. E alguns espíritas vêm seguindo, ou espiritualistas, seguindo por esse mesmo traçado, usando essas pegadas na lama para colocar o seu pezinho ali também. Então, estão entrando nessa energia vibracional que não foi boa, que não deixou algo positivo para fazer a sua trajetória. Então, não era isso, né, que era esperado de nós. Então, estes livros vão nos mostrar a importância desse estudo, vão nos mostrar como que alguns personagens que fazem parte da história do cristianismo, da humanidade, do espiritismo, hoje, através das psicografias, quase que nos imploram para que nós venhamos a pensar sobre as nossas formas de pensamento, sobre as nossas vibrações, sobre as nossas intenções dentro de uma casa espírita, de uma casa de umbanda, de uma igreja. Então, a gente tem que pensar sempre muito isso. O livro Renúncia é um livro maravilhoso. E a gente entende melhor o livro Renúncia depois de ler há 2000 anos e 50 anos depois. São romances de Emmanuel em que ele fala de si mesmo. É muito interessante dos seus personagens. Quando ele esteve aqui, ele diz, né? Quando aí estive tão perto do Cordeiro e não soube valorizar aquela oportunidade. Ele era um imperador romano, né? Então ele perseguia também aqueles que seguiam Jesus. Mas ele já estava num outro nível, porque estava aqui, teve a oportunidade de pensar, desperdiçou, mas ele refletiu, só aquele momento foi importante para ele também, para nos próximos processos reencarnatórios ele pudesse mudar a sua postura. Então, de Públio Lentulus, ele volta depois como um escravo, Nestório. Então, ele sai do poder de Roma para vir reencarnar como um escravo, né? Então, vejam assim como a história nos coloca de uma forma que nós temos que prestar muita atenção nisso que nos chega, porque é uma oportunidade, como quem diz, olha, não desperdiça, né? Presta atenção no que está sendo colocado, no que está sendo estudado, não são palavras apenas, não é apenas um livro, é uma lição de vida, para a vida, né? É uma enciclopédia que nós temos aqui para o nosso melhor viver e conviver para toda a eternidade. Então, quando neste livro aqui, Umbanda e Deus Conosco, em que ele vai falar também sobre a Gênese, olha o que ele traz ali, ó. A cada passo que nos liberamos do que achávamos que era o mundo, para repousarmos em uma realidade mais ampla,
naturalmente benéfica e sábia, as bênçãos de Deus e dos pais e mães orixás nos preenchem em graça. Então, a cada passo que nós nos liberamos, olha, eu achava que o mundo era assim. Né? Eu achava que aquele materialismo, aquela ambição, não é nada disso, né? Então, eu vou me liberando daquele homem velho, daqueles conceitos materialistas, daquela fé dogmatizada, daquela fé impunitiva, daquela fé que é medonta. Eu vou me liberando disso e descobrindo que eu tenho que evoluir por mim mesmo. Mas eu tenho que trabalhar. E aí ele completa, viemos simples e ignorantes, que é o que o Kardec também nos diz, né? Deus nos cria simples e ignorantes. E diz, olha, vai e faz a tua jornada. Não estás sozinho, mas tu precisas fazer a caminhada por ti mesmo. Então, quando a gente se libera daquilo que a gente achava, ou ainda acha que é o mundo, e vamos caminhando para as verdades divinas, nós estamos começando a mudar. E esse universo, que ainda é tão desconhecido para nós, começa a se tornar mais ponderável, mais real, né? Mais promissora. Por quê? Porque a gente deixa de ter uma visão apenas desse momento, porque já nos liberamos daquilo que nós achamos que é o mundo, para termos uma visão da vida futura, que é a eternidade do espírito que nós somos, e pertencemos a esse universo todo aí. Sabe Deus onde nós vamos ainda nos reencontrarmos, né? Em quais dessas moradas do Pai a gente vai se reencontrar. Muito bom o estudo, Raiane, muito obrigada. Imagino, eu que agradeço. Então, Eduardo, termina para nós. Oi, Andréia, não tinha te visto. Boa noite. Seu Vilmar, pega seu copinho, vai ficar bom. Ainda temos 10 minutos, ninguém mais tem. Ainda tem 10 minutos, eu não tinha visto. Que eu tô Ninguém tem mais nenhum outro comentário? Andréia, Jaque, o Vilmar. O seu Vilmar quer ficar quietinho. Eu tenho um comentário, agora escutando essa fala final da Carla, também de chamar os irmãos para assistirem aquela palestra que o nosso irmão Geraldinho deu a um terreiro de Umbanda, falando sobre o que é o espiritismo, e é a visão muito clara e muito simples de entender sobre a doutrina espírita e a diferença, né, entre o espiritismo e o espiritualismo. Muito boa palestra, a gente nem percebe o tempo que passa, né, 1h e um pouquinho, e ela vai com tanta leveza nas palavras e com tanta fluência do irmão explicando, que passa bem rápido. Então, tá lá no grupo, no nosso grupo de estudo, esse material. Quem quiser depois assistir no momento, é super interessante e agregador ao nosso estudo. Uma boa noite a todos, melhora seu Vilmar, faço votos, que o senhor fique bem. E agora, enquanto o irmão Eduardo vai fazer a prece final, a gente vai magnetizar a sua água. A minha também. Ninguém mais vai falar? Bom, então eu acho assim, ó, que a gente tem que agradecer, né? Estava pensando agora, enquanto no finalzinho, e é muito fácil chegar agora e dizer muito obrigado, né? Gratidão por isso ou por aquilo, mas eu acho que a gente tem que se sentir agradecido realmente, não simplesmente verbalizar, porque é muito fácil, né? É muito comum todo mundo, muito obrigado, Deus, pela minha saúde, não sei o quê, mas só verbalizar não adianta, eu acho que fica meio mecânico. Geralmente é meio mecânico, né? É só cumprir tabela, que nem se fala. Então eu queria que todos agora se sentissem agradecidos. Vamos agradecer primeiro pela vida.
Vamos agradecer pela saúde, né? Gratidão realmente por estar vivo e por ter saúde. Uma gripe, uma tosse, isso não é doença, né? A gente sabe. A gente sabe que existe coisa muito pior e muitas vezes não tem o que fazer, é só aguardar. Então, vamos sentir agradecido. Gratidão, meu Deus, pela nossa vida e pela nossa saúde. Gratidão pelo nosso alimento, que a maioria das vezes também a gente só senta e se alimenta e não agradece. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade hoje de absorver esse estudo e desejo uma boa noite para todos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Amém. Salve. Boa noite. Assim seja. Muito bem lembrado, gratidão é algo que às vezes é muito mecânico em nós, né? Quem se habilita para o próximo estudo? Eu vou escutar todinho de novo. Quem se habilita? Vilmar, quer fazer para nós? Posso fazer o da outra semana, que é nessa semana que vem eu tenho que entregar minha dissertação, então eu estou numa correria aqui contra o tempo. Mas Tá. na outra semana eu faço. Tá, ok. Tá. Eu trago, então, a semana que vem eu faço, tá? Nós vamos começar ali, eu acho que a 37, né? Deixa eu ver que eu acho, se eu não me engano, vai falar sobre a formação dos mundos. Tá. E aí nós Isso, vamos... já entramos no capítulo 3 sobre a criação, 37, isso mesmo, formação dos mundos. Tá? Isso, tá bem. Tá. Eu vou pegar ali, vamos ver até onde a gente consegue fazer, tá bom? Então tá. Muito obrigada, como disse o Eduardo, muito obrigada pela noite e muita gratidão por tudo, por estar Obrigada, sempre gente. junto com vocês. Foi muito bom. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo. Boa sorte, viu, Marco, com a dissertação. Tudo vai dar certo. Vai. Tá acabando já. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.